Minha diretoria, me perdoem pela camisa mais uma vez, mas estou fazendo meus vídeos de hoje, estava com a camisa do meu tricolor, e vamos falar de outro tricolor, porque Thiago Silva está voltando para o Fluminense e isso gera duas interpretações e duas análises. Eu acho que é muito superficial você entrar numa discussão de acho do caralho, eu acho uma merda. Claro que é do caralho o Thiago Silva jogar no Fluminense, porra, ele é um ídolo do Fluminense, é um jogador enorme do futebol brasileiro, que representa um monte de coisa do futebol brasileiro e que obviamente tem que encerrar a carreira no Brasil. Depois ele vai morar onde ele quiser, mas ele precisa encerrar a carreira no Brasil e tem que ser no Fluminense, né, que é o clube que ele tem identificação. Então acho que todo jogador tem que encerrar a carreira, se ele puder, no clube de identificação dele, que é para ele se eternizar com aquela camisa e tal, ainda mais no momento que o Fluminense é candidato a título, né, que ele pode conquistar as coisas que ele acabou não conquistando na passagem dele aqui por uma incapacidade até de momento do clube, né? Não tinha aquele, até teve muito perto daquela Libertadores, mas depois daquilo não tinha tanta condição como o Fluminense tem hoje de disputar os títulos, é o atual campeão da América. A vinda do Thiago Silva é do caralho? Rica, você contrataria? Contrataria. Eu não sei quanto ele tá ganhando, por quanto tempo é o contrato, esses detalhes eu não sei, e esses detalhes obviamente fazem o negócio ficar ruim ou bom, tá? Isso é pra todo mundo. Por exemplo, o Ganso assinou um contrato de 4 anos, eu não faria. Tá? Manteria o Ganso no elenco? Manteria, quando era um contrato de 1 ano, sei lá, 4 anos eu não faria. Você contrataria o Douglas Costa? Contrataria num contrato de produtividade por 1 ano. Você contrataria o Felipe Melo? Não contrataria por mais 4, contrataria por mais 1, mais 2, entendeu? Nós estamos falando de jogadores com uma idade que você tem que entender o cenário. O ponto principal disso aqui é o seguinte: o Fluminense joga hoje no Campeonato Brasileiro, a média dos jogadores do Fluminense em campo é de 32,5, mais ou menos. A média de outros clubes é de 25, 26, 27 anos. O Fluminense já tem uma média muito acima de idade. Ele vai trazer um jogador que em setembro faz 40 anos. Ele tem o Cano com 36. Dá uma olhada nisso aqui, gente. O Cano tem 36 anos. Vou nos titulares, tá? E nas principais nomes. O Douglas Costa tem 33. Renato Augusto, 36. O Arias tem 26, é novo. O Ganso, 34. O Keno, 34. Parece novo, né? O Keno não é. O Terans, que acabou de chegar, é um jogador de 29 anos. Tá longe de estar no final da carreira, não é isso? Mas é um jogador de 29 anos, não é um garoto. O Fluminense, o Lima é um jogador de 27 anos. Gabriel Pires, 30 anos. Você vai pra defesa, a coisa fica... Marcelo, 35. Felipe Melo, 40. Samuel Xavier, 33. Diego Barbosa, lateral esquerdo, tem 31 anos. Manuel, 34. Thiago Santos, 34. Antônio Carlos, 31. Fábio, 43. E vai chegar um jogador de 40 anos. Cara, isso aqui, por mais do cacete que seja, você ter hoje um time que você conhece todos os jogadores, isso é muito raro hoje no futebol da América do Sul, por mais que o torcedor do Fluminense esteja apaixonado pela ideia de ver esses caras juntos, é um desafio ao futebol que o Fluminense está fazendo. O Diniz está desafiando o futebol. E eu vou explicar por quê. Porque no futebol atual, se privilegiou a técnica, se colocou a técnica de lado para se privilegiar o físico, a intensidade e a força. Há muitos anos isso vem acontecendo. O que o Diniz está fazendo, na década de 90 ele ganharia o campeonato com o pé nas costas. Ele está juntando qualidade. O que o Diniz está propondo em 2024 é quase um teste mundial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apostar aqui com vocês o seguinte, que eu consigo ganhar e ser competitivo com jogadores que vocês todos no mundo não acham que podem jogar juntos com essa idade. Vocês acham que esses jogadores já não têm mais ritmo, intensidade para jogar no futebol de alto nível e tal. Eu vou mostrar para vocês que esses caras juntos podem, tecnicamente, ser melhor do que um time aplicado, cheio de força e de vontade e tal. Ou seja, ele não está confrontando exatamente um adversário, ele está confrontando uma teoria mundial da qual ele discorda. Ele acredita no futebol jogado de pé em pé, ele acredita na qualidade técnica, ele acredita no futebol que nós amamos. O futebol não acredita mais. E se o Diniz conseguisse, se ele conseguir, não é conseguir porque ainda não acabou, ele pode conseguir, claro. Se ele consegue vencer com esse Fluminense, com os jogadores mais velhos, com a maior parte desses jogadores mais velhos atuando como titular, ele dá uma resposta pro futebol que muda a tendência do futebol, cara. O Diniz pode causar uma revolução. A tendência é ele não conseguir. Por quê? Porque sempre a tendência é quem tá tentando fazer algo contra o mundo não conseguir, porque é muito difícil, né? Senão não marcaria a época quando consegue. Mas se ele conseguir, ele pode mudar o rumo das coisas. Porque ele tá testando uma formação, uma maneira de jogar que propõe pros caras o seguinte: eu não me importo se você tem 23 anos e 1,90 m. Eu garanto pra você que o Renato Augusto vai passar por você. Eu não me importo. Eu garanto pra você que o Keno vai se antecipar, que o Cano vai se antecipar e vai fazer o gol. Ele tá propondo uma discussão do caralho,
que é a possibilidade da técnica ainda ser mais relevante do que o restante das outras condições do futebol, físicas, intensas e força, etc, etc. Cara, isso é fantástico. Isso é uma experiência fantástica. Claro que o torcedor do Fluminense não quer ser vítima de uma experiência. Ele não quer chegar no meio do campeonato e falar, porra, estamos longe de ganhar todos os campeonatos, eliminados da Libertadores porque essa porra não deu certo. Claro que ele não quer. Mas você também vai querer se você for o time que vai mudar o futebol. Né? Você também vai ficar feliz se você conseguir ser o time que vai mudar uma tendência. Quando o time do Diniz dava um espetáculo, embora às vezes não ganhasse, eu lembro que muito torcedor do Fluminense apoiava aquilo. No São Paulo, por exemplo, eu sempre apoiei muito o Diniz. Falei, cara, acredita. Porque o que ele tá fazendo é maluco, mas eu também nunca vi ninguém normal fazendo nada muito grandioso, e ganhar a Libertadores é grandioso. O Tele Santana chegou no São Paulo propondo um tipo de jogo muito parecido com o que o Diniz acredita. E todo mundo bateu nele. Até ele ir lá e provar e falar, não, eu sei que o futebol é capaz de ser jogado com o jogo proposto, com a bola nos pés, com posse de bola e ganhar o jogo. E ele acreditou nisso e ganhou. Pô, passaram-se 30 anos, então pode ser que hoje realmente não seja bem assim. Pode ser. Os jogadores estão maiores, mais rápidos, mais fortes e tal, as defesas muito mais difíceis e tal, mas ainda se tem o direito de se desconfiar e falar, peraí, mas ninguém testou. E é verdade. Ninguém testou. Se você pegar os últimos anos, quem é que botou um monte de jogador acima de 30 e poucos anos no campo, com uma qualidade técnica indiscutível, mas com questões físicas que você pode botar na balança? Quem é que fez esse teste para saber se a condição física dos jogadores é tão mais importante do que a condição técnica do jogador? Ninguém fez. Então o Fluminense está fazendo uma coisa que eu, se fosse dirigente do Fluminense, faria? Não faria. Não vou ser cuzão aqui de mentir. Eu não faria. Tá? Eu contrataria o Renato Augusto se eu perdesse o Ganso. Eu contrataria o Douglas Costa num contrato de produtividade. Eu contrataria o Felipe Melo por 1 ano, por exemplo. Mais 1 ano, né? Porque o Felipe Melo está muito bem. Eu contrataria o Thiago Silva? Contrataria, mas aí eu não sei se eu teria o Manuel. Talvez eu tivesse um outro zagueiro, mais novo. Eu contrataria o Fábio? Teria contratado quando ele saiu do Cruzeiro. Ele tá jogando pra cacete. O Fábio é fora da curva. Mas será que essa defesa toda com esses jogadores? Não sei se eu teria. Eu não sei se eu teria o Ganso no meu time titular esse ano. Eu não sei se 2 atacantes com 34, 35 anos seria o que eu colocaria em campo. Eu não contrataria esse time. Eu contrataria para reforçar o time campeão da Libertadores jogadores que dessem uma vitalidade para o time e que fossem jogadores com barriga vazia. Porque quanto mais barriga cheia e mais velho é o jogador, a tendência é de mais fácil acomodação quando você vê que a coisa não está tão simples. Esse é um ego que é muito difícil administrar no futebol, que é você administrar a cabeça dos jogadores da barriga cheia, que acabaram de ganhar um título ou que já estão no final da carreira com tudo conquistado. É muito difícil fazer isso, tirar daquele cara uma faca no meio dos dentes para o cara querer ganhar. Então, assim, é muito arriscado o que o Fluminense está fazendo. Mas, cara, como é que eu posso não amar o risco no esporte? Eu não tenho esse direito. Porque é contra tudo aquilo que eu acredito e que eu gosto no esporte. Eu gosto do risco. Eu gosto do cara que tenta fazer o gol impossível, do cara que tenta fazer a cesta impossível, do cara que tenta fazer uma ultrapassagem impossível. É isso que faz a gente gostar de esporte. Então, por mais que eu não fosse fazer isso, nesse caso do Fluminense, porque o resultado já veio no ano passado, cara, eu admiro quem tem culhão pra fazer. E aí entra um maluco que nem o Diniz, um megalomaníaco maluco que nem o Mário Bittencourt, que vão fazer. E se der certo, são gênios. Se der errado, vão ser considerados burros, como toda vez no futebol você perde. Mas que vai ser muito interessante, vai.